Paz e graça aos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Nós vamos ler este versículo. Eu quero convidar você a lermos este versículo juntos. Gênesis 2, versículo 24. Este texto vem logo depois que a palavra de Deus nos fala que depois do homem Deus ter criado o homem, Deus formou, a partir então do homem, da costela do homem, Deus formou então a mulher e trouxe ela para o homem, e o homem então, depois de ter passado todos os animais, visto todos os animais, visto que de fato nenhum animal se adequava a ele, a Bíblia diz então que viu Deus que o homem estava só, e isto é uma ênfase mostrando que Deus estava bem consciente, criando todas as coisas, passo a passo, e então Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, que seja adequada, assim como cada animal tinha ali o seu par, que o homem pudesse ter alguém que fosse auxiliadora, adequada, compatível com ele, assim como cada casal de animais. E quando ele recebe, esse homem então expressa dizendo, no versículo 23, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Vamos ler juntos, então, o versículo 24, vamos ler juntos. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Podemos ler juntos, de novo, fortes? Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vamos orar ao Senhor, vamos convidar as crianças com as suas professoras à frente. Vamos orar, todo mundo de olhinho fechado, vamos falar com o Pai, com Deus Pai, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos reunidos, te louvamos pela vida, pelas muitas bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós. Te louvamos pela família, por tua graça e misericórdia. Também, Senhor, nesses dias tão conturbados, que tu tenhas misericórdia de cada um de nós, das nossas famílias, da tua igreja sobre a face da terra. Clamamos, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas crianças e sobre nossas vidas também, para que aquilo que recebermos da parte do Senhor, da palavra do Senhor, fique tão fortemente guardado nos nossos corações, que sejamos desafiados a viver, amar ao Senhor e cumprir a sua palavra. Nós te oramos, Pai, agradecidos por tudo, te louvando e te bendizendo, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Uma vez que Deus criou o homem e a partir do homem formou, então, a mulher, tomando-a de uma costela. Esse homem, então, a palavra de Deus nos diz que ele é desafiado a deixar pai e mãe. E o princípio está estabelecido, alguns princípios aqui, quando nem pai e nem mãe existiam ali. Mas Deus já estava estabelecendo e orientando como deveria ser. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus instituiu, Deus criou, Deus estabeleceu o casamento, a família, para a glória dele, e quando nós vivemos conforme ele nos orientou, também para a bênção das nossas vidas e para nossa felicidade. E alguns princípios de um texto tão simples e tão pequeno nós podemos extrair, eu gostaria, diante do que vimos dias atrás, mais especificamente, há 7 dias, domingo passado, alguns princípios que acho que são muito importantes nós resgatarmos. Primeiro que a palavra de Deus fala que o casamento, nos ensina por sua palavra, que o casamento é uma união
heterossexual, entre um homem e uma mulher. A Bíblia, então, aqui nos diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. A Bíblia não está falando de que um homem vai se unir a outro homem, que uma mulher vai se unir a outra mulher, mas o princípio bíblico é que o casamento é uma união heterossexual entre um homem e uma mulher. Se você abrir, por exemplo, o dicionário de Ruas da língua portuguesa, vai estar lá que casal é um par formado por macho e fêmea, marido e mulher. Macho e fêmea, marido e mulher. Não há o sentido de casal na língua portuguesa, da união de duas pessoas do mesmo sexo. Não, isso não faz sentido etimologicamente falando. Mas não há só o princípio da heterossexualidade. Casamento não é só uma união heterossexual, mas Deus também determina que o casamento é uma união monogâmica. O casamento é e precisa ser monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. A Bíblia diz, por isso deixará o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. A Bíblia não está dizendo, por isso homens deixarão seus pais e se unirão à sua mulher. Não. Vários homens, uma mulher. Não. A Bíblia não está falando isso. Isso seria poliandria. Vários homens e muitas mulheres. De andros, do grego, homens. Poliandria. Mas também a Bíblia não está falando de um homem ter várias mulheres. A poligenia ou poligamia. Não, a Bíblia também não está falando isso. Deixará o homem pai e mãe e se unirá a mulheres. Não, a Bíblia está dizendo, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Um homem e uma mulher. O casamento, portanto, precisa ser monogâmico. O que é interessante, você pode chegar e dizer assim, mas pastor, a Bíblia está cheia de várias situações onde você tem várias situações do homem com várias mulheres. E é verdade. A Bíblia não esconde o desastre destes relacionamentos, mesmo na vida dos servos de Deus. A Bíblia não esconde esse desastre. E se você olhar, inclusive, ao rei de Israel, era determinado que ele não multiplicasse as suas mulheres. E Deus sabia por que estava dizendo isso. Estas mulheres, e principalmente mulheres de outros povos, idólatras, elas poderiam servir de armadilha para o coração do rei de Israel. E porque o princípio básico está estabelecido aqui em Gênesis. Se unirá o homem à sua mulher e serão os dois uma só carne. A Bíblia não esconde esse desastre do relacionamento, repito, mesmo na vida dos servos de Deus. A Bíblia está aí nos mostrando. Tanto que no Novo Testamento, se você observar, há uma luta no Novo Testamento para resgatar o princípio da monogamia. Um homem e uma mulher, isso está claramente defendido. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele é questionado sobre a questão sobre o problema do divórcio, porque havia duas escolas em Israel, uma linha que defendia que qualquer motivo era motivo justo para que o homem dispensasse a mulher, se divorciasse da mulher. Queimou a roupa, passando a roupa, queimou a roupa, pronto, não serve como mulher. Ela é incapaz, então ela era devolvida. Olha, estou devolvendo aqui a filha de vocês, eu não quero mais viver com ela. Ela queimou uma roupa minha, pronto, está devolvida. Ela queimou a comida, está devolvida. Por quê? Porque essa escola entendia que qualquer motivo, a bel prazer, então, do marido, era ele que julgava e, então, poderia dispensar a mulher. Já outra escola dizia, não, só em casos de relações sexuais ilícitas. E Jesus, então, vai pegar a questão e vai dizer, olha, a questão não é nenhuma escola nem outra. Mestre, como é que fica a situação do divórcio?
e a turma querendo colocar Jesus naquilo que talvez alguns conheçam aqui como a famosa sinuca de bico. Querendo colocar Jesus numa situação difícil. Jesus disse assim: olha, não foi assim desde o princípio. Vocês estão preocupados com a questão do divórcio. Mas no princípio, o que Deus estabeleceu é que o homem se una à sua mulher e sejam os dois uma só carne. O princípio é dessa união. Vocês estão preocupados? Ah, mestre, mas e por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Aí Jesus chega na questão central. Sabe qual é o problema todinho de vocês? É a dureza de coração. Esse é o problema. Não que a mulher não possa ter um coração duro, mas como eram homens que estavam perguntando e eram homens que lidavam muito diretamente com essas questões e muitas vezes prejudicavam as mulheres do próprio povo de Israel, então Jesus chega no cerne e diz: olha, o problema é esse, é o pecado no coração de vocês. Esse mesmo pecado que está no coração do homem, ele também está no coração da mulher. E se a mulher não for vigilante, se ela não buscar a direção de Deus, ela vai cair no mesmo pecado. Tanto homem como mulher, de terem o coração endurecido. E Jesus, então, trata sobre isso. Não foi assim desde o princípio, como ele fala lá em Mateus 19, 8. Em Paulo, a partir do apóstolo Paulo, Paulo vai, então, colocar que uma das características de um oficial da igreja, e ali especificamente falando do bispo, do presbítero, ele precisa ser esposo de uma só mulher. É o resgate de que o casamento ele precisa ser monogâmico. O casamento precisa ser monogâmico. Alguém já disse: pastor, uma sogra já é demais, imagina 2, 3, 4, 5, não tem quem aguente. Mas a questão não é se você aguenta ou não aguenta tantas sogras, não, a questão não é essa. A questão é o princípio estabelecido por Deus, e Deus sabe por que faz isso. Então, o casamento precisa ser uma união heterossexual. O casamento precisa ser uma união monogâmica. Mas o casamento também precisa ser uma união monossomática. Em que sentido? O monossomático aí, de serem os dois uma só carne. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa é uma relação tão profunda que você não é uma só carne com seu pai e sua mãe. Você veio, passou 9 meses da barriga de sua mãe, mas a própria Bíblia condena a relação sexual entre genitores, entre uma mãe e um filho. Enquanto é dito que John Wesley aprendeu sobre santidade no colo da sua mãe, é dito também na história, alguém então, fazendo uma comparação, disse: Nero, o imperador Nero, aprendeu sobre a promiscuidade no colo de sua mãe. Tal era o pecado no meio do Império Romano. Então, o casamento precisa ser heterossexual, monogâmico e monossomático, onde dois se tornam uma só carne. E uma relação tão profunda e bela, quando vivida de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos relembrar esses princípios de vez em quando. Vivemos no meio de uma sociedade que tem muitas vezes pervertido essas relações de várias formas, tristemente, e contribuído para a destruição da família. Não é nenhum discurso que se pretenda puramente teórico. Tem embasamento teórico. Mas nós precisamos viver isso como igreja. E viver um casamento que glorifique e honre ao Senhor. Por isso nós precisamos, para a glória dele e para a nossa felicidade, nós precisamos muitas vezes lembrar de alguns princípios divinos para o casamento. Dias atrás, uma grande emissora do nosso país, no programa de domingo, a nível nacional, você talvez tenha tomado conhecimento, fez uma reportagem falando sobre um certo tipo de família que começa a tomar corpo no nosso país. O trisal. Você tem casal e agora o trisal. Quando 3 pessoas decidem começar, então, uma união amorosa.
A lei brasileira ela não reconhece esta união, mas já se busca, por exemplo, a nível de justiça, a possibilidade de acrescentar na certidão de casamento, na certidão, desculpe, de nascimento, um terceiro nome além do pai e da mãe. A reportagem, então, procurou mostrar um triângulo amoroso, e dizendo, é um triângulo amoroso aqui sem disputa, sem briga entre eles, é um consenso entre eles. Os três se relacionando. Apresentou, então, um casal com mais de 20 anos de casamento, que disse, então, não, isso aqui aconteceu, não foi por nenhuma crise, não. Nós não estávamos, como casal, passando nenhuma crise. É que uma pessoa, essa amiga nossa, ela vivia tão intensamente os nossos momentos como família, que então, de repente, como ela disse, esta terceira pessoa disse, de repente, eu me vi apaixonada pela esposa dele. E a esposa disse, e eu também me vi apaixonada por ela, por minha amiga, e então agora nós estamos vivendo isso a três. E aí ela dizia, e é impressionante como, veja, eu não deixei de amar meu marido, eu continuo amando meu marido, e agora estou apaixonada por essa minha amiga, e nós estamos vivendo isso. Esse trisal. Juristas afirmam que não há nada no direito da família brasileiro que garanta os mesmos direitos até o presente momento para o trisal. Mas já começam a apontar e dizer, olha, isso é uma questão de tempo. Porque assim como outros e outros relacionamentos buscaram os mesmos direitos, assim o trisal também vai buscar. A brecha para colocar o terceiro nome na certidão da criança, ela existe, ela precisa do consentimento dos pais, ela precisa de uma decisão de um juiz, e isso por conta do que é chamado da teoria da multiparentalidade. Multiparentalidade, que é quando uma terceira pessoa ela desenvolve uma relação comprovada, não é nem sexual, comprovada de afeto e cuidado para com a criança, e ela deseja ser legalmente responsável por aquela criança. Foi bem claro, não precisa ter relação sexual. Ela apenas diz que ela tem uma relação de amor e afeto para com aquela criança, os pais concordam, vão buscar provas disso para mostrar que há toda uma relação afetuosa em relação à criança, e então entra-se com um pedido na justiça para que ela fique também como responsável, assim como os pais, por aquela criança. E há casos diversos no Brasil. Como foi dito, pode ser um padrasto, pode ser uma madrasta, pode ser avós, e pode ser também outra pessoa, que até seja mãe de outros filhos ou pai de outros filhos. O que fazer diante disso? Nós precisamos orar pelos nossos casamentos e famílias. Nós precisamos clamar misericórdia a Deus. Como disse Jesus, nós vivemos no meio de uma geração má e perversa. De vez em quando a gente precisa lembrar, nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Tão tristemente eu vi e acredito que isso fere o coração de um pastor. De um pastor conhecido nacionalmente, até fora do nosso país, cujo um dos filhos decidiu viver um relacionamento aberto. E eu confesso a vocês que eu digo, às vezes a gente precisa, de repente a gente tem a atualização é na base do carbureto, né, na força. Você tenta não imaginar alguma coisa assim. Imagina alguém que, criado no Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, tendo no lar um exemplo de vida com Deus, tendo os pais buscando servir ao Senhor, buscando ter um testemunho puro e libado, ninguém é perfeito, mas buscando viver corretamente o Evangelho.
E, de repente, pais veem, então, um filho com sua esposa viver um relacionamento aberto, e até, na hora, desculpa, o relacionamento aberto, para mim, está muito amplo. Aberto, você pode abrir a porta da casa, pronto, o relacionamento está aberto. Não. E a pessoa olhou para mim e disse, pastor, o relacionamento é aberto, pastor. Por exemplo, ele vai e leva uma mulher para dentro de casa, e ela não reclama. Ela vai e leva também um homem para dentro de casa, e eles vivem um com o outro, os dois ali, também dentro de casa, e pronto, o relacionamento é aberto, é assim. Misericórdia. Só a misericórdia de Deus, no mundo que nós temos vivido. E mais tristemente, por terem vivido, experimentado da palavra de Deus, do Evangelho. O que fazer? Não só orar, mas investir. Nós precisamos investir nos nossos relacionamentos. Como casais. É fácil? Não, porque Petroninho e Solanginha são dois seres complicados. Às vezes a gente acha que a gente não é. Mas eu brinco muito, me dou muito bem com Solange, graças a Deus, pela misericórdia e graça. De vez em quando, sempre completava uns 5 anos, ainda dava o culto de misericórdia. Né? Quando eu falava para os pastores colegas, culto de quê, rapaz? Eu disse, misericórdia, porque ela está tendo misericórdia e está me aguentando. Não é fácil ser esposa de pastor. Não é fácil. Mas nós somos pecadores e nós precisamos investir. Nós precisamos orar mais, um pelo outro e um com o outro. Nós precisamos orar um com o outro. A gente não faz nem ideia do quanto isso nos preserva e nos abençoa. Porque imagina, se você está com raiva do outro, como é que você vai orar com o outro se você está com raiva? E depois que a gente, há muitos e muitos anos atrás, aprendeu uma coisa linda. Vamos orar de mãos dadas. Aí você está com raiva, à vontade, pode ser, chegar ao ponto, se você não cuidar, de em vez de dar a mão, você vai dar uma mão, vai dar uma mãozada, você está com raiva. Então você tem que tratar da raiva. Como é que você vai orar com o outro? De mãos dadas? Não precisa ter ninguém de fora, é um olhando para você. Você está com raiva do outro. A raiva está tomando conta do seu coração e você não trata daquilo um com o outro. Então nós precisamos orar, sim, orar um pelo outro, mas orar um com o outro. Orar por nossas famílias, orar pelos nossos casamentos, mas nós precisamos investir. Investir. Nós temos uma programação do Ministério de Casais. O Ministério é de casais. E a programação A3 não é trisal. Os líderes estão aqui. Alcione e Rosângela, Neto e Elisângela, que cuidam dessa programação do Ministério de Casais. A3, e sempre eu digo a eles, olha, por favor, toda vez que mencionar esse nome A3, diga o que é, porque de fato é belo, bonito, profundo e necessário. Porque o casal sozinho não se sustenta. Se Jesus não estiver conosco, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Deus quer nos abençoar por meio do Senhor Jesus. Então, o A3 é o casal com Cristo, buscando viver, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, e já faço logo a propaganda e o convite para você, casal. Venha para cá no sábado, 1º de outubro, está aí no seu boletim. E já vai ser colocado o tema, tudo, vai mexer com a questão do Sermão do Monte, dos ensinamentos de Jesus para a nossa vida, como casal. A gente tem que estar sempre investindo. E olha que é uma programação de 2 em 2 meses, às vezes de 3 em 3 meses. Tem um espaço, não é todo sábado, então coloca na sua agenda, reserva tempo. Reserva tempo para fazer parte de um pequeno grupo de casais. Se você ainda não está e gostaria de estar, depois procure Solange, conversa com ela. Mas como é bom a gente ver, não é? Nós tivemos a nossa reunião do PG de casais, não pode passar de 10 casais, e a gente fica preocupado que a gente quer receber mais casais, atender mais casais, tem outros PGs de casais aí, a gente fica tentando colocar, bota aqui, coloca ali, para poder atender os casais da igreja. E não pode fazer de qualquer forma. Mas como é bom você ver os casais preocupados. Nós estamos estudando um livro preciosíssimo, muito importante. Amigos e Amantes, do pastor Joel Big.
muito importante, para aprendermos mais sobre amizade e intimidade no casamento. Aprendermos, percebeu? Não é para eles aprenderem. Não, nós estamos aprendendo. Todos nós, sempre mais da palavra. Nós precisamos investir. Porque o mundo está investindo, o sistema do mundo está investindo contra a família, destruindo a família. E não se iluda, está aí, posto. Está aí, público, está aí na internet, nas mídias. O que pessoas pensam sobre família. E declaradamente, não é sigilo, olha, isso aqui a gente não pode tornar público. Não. Nós temos, isso foi dito em audiência pública do nosso Congresso brasileiro. Audiências públicas. Nós temos que acabar com esse sistema judaico-cristão de família. E qual vai ser agora o sistema? Islâmico, um homem e muitas mulheres em um harém, qual vai ser o sistema? E qual é o sistema judaico-cristão? O que é que a palavra de Deus nos fala? Então, sempre a gente está precisando voltar a essa palavra. Não aos pecados revelados na Bíblia. Os pecados estão revelados para que a gente não caia neles. Para que a gente viva um casamento que glorifique a Deus e abençoe tanto ao casal como aos nossos filhos. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Heterossexual, monogâmico e monossomático. Um casamento segundo a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe os nossos casamentos. Para que a gente busque servir ao Senhor e ser bênção na sociedade em que estamos vivendo. Que o Senhor Deus nos abençoe.